Oi, pessoal, voltamos aqui com mais uma aula para o nosso curso de auxiliar de laboratório, aula produzida com muito carinho pelo Projeto Formei, para que você possa obter aí ferramentas de conhecimentos, para que você possa se desenvolver no futuro como um profissional na área de análises clínicas, como auxiliar de laboratório, como foi falado na aula passada, que você onde você conheceu, né? Onde você aprendeu e conheceu os diversos tipos de laboratórios no mercado de trabalho e que você pode escolher para atuar depois que você obtiver o seu conhecimento aqui conosco nas aulas do Projeto Formei, do curso de auxiliar de laboratório. Eu sou o professor Mozaniel, eu sou farmacêutico, especialista em análises clínicas e também farmacêutico clínico. Ok? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos trazer para vocês aí os setores de laboratório. Setores de um laboratório. Como assim os setores de um laboratório? Nós falamos na aula passada que havia os tipos de laboratório em que você pode atuar, seja na área de análises clínicas, na área de análises da água, na análise de alimentos, que é a bromatologia, no laboratório de química, que é dividido em dois grupos, química orgânica e química inorgânica, também no laboratório industrial, no laboratório de pesquisa e desenvolvimento, nos laboratórios estudantil, ou escolar, ou universitário. Então, são diversos tipos de laboratórios que você, como auxiliar de laboratório, vai poder atuar assim que você concluir o curso conosco e quiser disputar no mercado de trabalho uma vaga. Com muito carinho, como eu já falei, que nós elaboramos esse material de estudos para que você possa ir obtendo esse conhecimento, essa ferramenta de estudos, né, de conhecimento, para que você possa saber como atuar no mercado de trabalho na área de laboratório, como auxiliar de laboratório. Ok? Então, vamos dar início aqui à nossa primeira aula de hoje, nosso primeiro tema. Setores de um laboratório de análises clínicas, que é o nosso foco, que é o nosso tema principal. Né? Um laboratório de análises clínicas, ou qualquer tipo de laboratório no qual são realizados experimentos, ensaios químicos, biológicos ou não, são divididos em setores. Primeiramente, para a segurança, proteção e privacidade dos clientes, além de evitar a contaminação cruzada entre os ambientes ali onde vão ser realizados os procedimentos. Cada setor deve ter à sua disposição, à disposição dos profissionais, os POPs. O que é um POP? POP é o procedimento operacional padrão que cada laboratório tem que ter. E da mesma forma, cada setor de um laboratório. Como eu falei, o laboratório ele não se centraliza apenas num tipo de atividade dentro do laboratório. São vários setores onde são realizados diversos tipos de ensaios, de exames, procedimentos, e cada um deles tem que ter um manual de orientação. Mas orientação para quem? Se eu já estou estudando aqui no Projeto Formei. O fato de estarmos estudando não quer dizer que nós já sabemos tudo. Precisamos sempre estar investindo em conhecimento. Certo? Investir em conhecimento significa o quê? Sempre buscar informações, fazer novos cursos de aperfeiçoamento. Né? Por quê? Porque no laboratório, quando nós falamos do procedimento operacional padrão, é um documento que fica ali na sala, para que você, como auxiliar de laboratório, saiba como funciona aquele setor e todo o processo de trabalho ali daquele setor. Desde a forma como você vai coletar o sangue, como você vai distribuir os tubinhos ali para fazerem realizados os exames depois, os documentos, como são preenchidos do paciente, quais as informações que devem conter, que é importante para você se guiar, além do técnico e principalmente o líder do laboratório,
para que ele possa desenvolver um trabalho com segurança e qualidade, certo? Então, é importante que cada setor do laboratório tenha o seu manual, tenha os seus procedimentos operacional padrão, porque vai servir para você que é auxiliar, vai servir para o técnico do laboratório, vai servir para o próprio líder do laboratório, porque às vezes pode acontecer de a pessoa, por uma questão do dia, não se sabe, algum imprevisto, esqueceu determinado detalhe, mas que você está ali. Você sabe como seguir aquela norma daquele local de trabalho, o padrão, como é que é o procedimento padrão ali daquele local, certo? Então, tanto o técnico como o auxiliar, como o líder do laboratório ali, ele vai dividir, vai acontecer uma divisão de conhecimento, uma divisão de procedimentos que todos vão ter que se apoiar para que possa sair um trabalho com qualidade, né? Possa se desenvolver um trabalho com qualidade para todos que estão ali também, como também para o próprio cliente que aguarda ali o resultado dele, certo? Então vamos lá? Continuando. O procedimento operacional padrão, como eu falei, são normas. Assim, antes que eu esqueça, não somente para a equipe de trabalho que está ali naquele setor, como também vai servir esses manuais, esses documentos, para que a fiscalização da Anvisa ou órgãos ligados àquela atividade que está sendo desenvolvida, quando chegar lá naquele setor para fazer o seu trabalho, a sua fiscalização, veja, siga todo o cronograma de atividades que aquela equipe desenvolve ali no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento. E não somente para a equipe de fiscalização, até mesmo para aquelas pessoas que vão trabalhar com vocês também lá dentro. Pessoal do administrativo, ou novos colegas de trabalho, que de repente a empresa está crescendo e precisa de novos auxiliares, novos técnicos. Os novos profissionais que vão chegar a trabalhar com você também sigam a mesma regra, as mesmas normas que você e sua equipe de trabalho ali já seguem para poder desenvolver o trabalho com segurança, né, e com qualidade. Ok? Cada setor deve ter à disposição esses manuais, esses documentos. É importante, como eu já falei para vocês. Faz-se necessário o lembrete para todos os profissionais, estagiários ou visitantes, o uso de EPIs e a disposição de EPCs para todos durante todo o horário que a pessoa se mantenha naquele setor. Como já foi falado em outra aula, os EPIs são os equipamentos de proteção individual e os EPCs são os equipamentos de proteção coletiva, certo? E quando se fala de proteção coletiva, nós estamos falando de quem? Do álcool a 70, líquido ou gel, para poder fazer a limpeza ali, a asepsia das mãos. Também do próprio cliente, quando você for fazer a coleta do sangue, fazer a asepsia ali do local, da bancada de trabalho, no álcool a 70. Tem também que ter o quê? Sabão líquido disposto lá no dispenser, para que quando você for lavar suas mãos, você não tenha muito contato ali com aqueles aparelhos, com o botãozinho lá que fica no dispenser para que libera o sabão líquido. Também que você não tenha muito contato ali com a torneira, ali com aquela parte que liga ali, liga e desliga a torneira, né? Você evitar o contato direto ali, ou muito prolongado. É importante que você tenha também papel toalha, para que você possa enxugar as mãos, enxugar ali a bancada que você está trabalhando, onde está preparando o material. Se por acaso acontecer um acidente, você tem que ter à disposição ali aquele papel toalha, que ele absorve de maneira bem prática ali os líquidos que caem sobre a bancada ou sobre as suas próprias mãos, mesmo que estejam com luvas. Você tem como enxugar suas mãos de forma cuidadosa. E se for um tecido, bom, você vai estar enxugando a sua mão, enxugando a bancada, porém vai ficar impregnado naquele tecido, aquele líquido, né, contaminante. E não é isso que nós queremos, porque não dá para uma outra pessoa do lado utilizar aquele mesmo tecido que está ali na sua frente, aquele pano, aquela flanela.
não é verdade? Então, hoje em dia, em laboratório, se usa muito o quê? Papel toalha. Como equipamento de proteção individual também, certo? No tocante ao que se refere, vamos para cá, disposição dos EPCs é de responsabilidade dos auxiliares, né? Como já foi falado na outra aula, dos auxiliares de laboratório, a conferência e o abastecimento desses materiais para que não falte no ambiente de trabalho, evitando, desse modo, o risco de contaminação dos profissionais. Por quê? Porque se você, como auxiliar, não deixa a tua sala preparada, e se acontece um acidente, é complicado. Você está pondo em risco a sua saúde e a saúde do seu colega de trabalho ou do próprio paciente pela falta do material que você, como auxiliar, poderia ter programado, ter organizado e deixado ali à disposição para toda a equipe de trabalho naquele setor, certo? Vamos dar continuidade. Temos aqui atrás, na nossa tela, uma equipe de profissionais, não é verdade? Deixa eu sair da frente um pouquinho. Vocês podem ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui na outra imagem temos mais 3, 4 aliás. Um está no computador, outro está na bancada preparando fórmulas, o outro ali está no microscópio fazendo análises microscópicas. E na foto, na imagem de cima, você vê uma equipe, 2 profissionais ali conversando, trocando ideias, com certeza. 2 lá atrás visualizando um gráfico na qual estão observando a possibilidade de uma evolução positiva ou negativa, dependendo do profissional, do serviço que está sendo desenvolvido ali. Temos aí 2 profissionais ali no computador registrando as informações que são obtidas naquele processo da rotina ali de trabalho. Então, todo laboratório de análises clínicas deve ser planejado e estruturado segundo as normas da Anvisa. Também isso já foi falado na outra aula. Justamente para evitar acidentes, desconforto e prejuízo tanto para os clientes, assim como para o proprietário e profissionais. Exemplo, imaginem um laboratório no qual o cliente deve ser recepcionado na sala onde se realizam os exames. Evidentemente, o paciente estaria exposto à contaminação direta por outras doenças ou reações químicas usadas no procedimentos realizados naquele setor. Segundo as recomendações da Anvisa, todo laboratório deve ser dividido em setores para o bom funcionamento do fluxo das atividades desenvolvidas. Como foi falado desde o início da nossa aula de hoje, o laboratório ele não fica somente centralizado no determinado setor, são vários setores dentro de um mesmo prédio. Então vamos lá. Temos aqui a recepção, temos a sala de coleta, temos a sala de hematologia, sala de bioquímica, sala de urinálise, sala de parasitologia, sala de microbiologia, almoxarifado e banheiros. Peço aqui a desculpa de vocês, mais uma vez, pela nossa digitação. Ela teve uma pequena falha aí na hora, porque nós, assim, foi feito com aquela disposição para entregar o mais rápido, para que vocês não fiquem com aquela sede, com aquela espera, né? Mas, infelizmente, aconteceu esses pequenos detalhes aí, com uma letra maiúscula, onde não deveria ter, certo? Então, mas o que no nosso foco aqui é falar sobre o setor de laboratório. Ele é dividido em várias partes, e como foi falado há pouco, tem a recepção, a sala de coleta, a sala de hematologia, a sala de bioquímica, a sala de urinálise, a sala de parasitologia, de microbiologia, o almoxarifado e banheiros, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Vamos para a primeira sala, para o primeiro setor de dentro do laboratório, a recepção. A recepção, como o nome já diz, é o local onde se recebe, onde se atende. A recepção deve ser climatizada, iluminada, com portas de fácil acesso para os transeuntes, para os clientes, no caso. Além de dispor de rampa
na entrada do prédio para facilitar a entrada, a circulação de pessoas que necessitem do uso de cadeira de rodas. Aquelas pessoas muito idosas, pessoas que têm problemas, que não conseguem andar, né? Têm deficiência, não conseguem andar, e aí necessitam de cadeira de rodas. Então todo o prédio é importante que tenha uma rampa de acesso para essas pessoas. Na recepção também estão o balcão de atendimento, armários, computadores, impressoras, pasta com documentos, prontuários e demais materiais de escritórios necessários para registrar a identificação dos clientes e serviços prestados. No corredor de acesso ou na parede por trás do balcão de atendimento devem estar dispostos os documentos de autorização do estabelecimento para conhecimento dos pacientes. Também é importante informar para vocês, e na recepção deve ter bebedouro, dispenser para copos descartáveis e lixeira com tampa para descarte dos copos utilizados. Também deve haver um banheiro para o público com pia e dispenser com sabão líquido, papel toalha e lixeira com tampa. Essas lixeiras, quando a gente fala com tampa, é importante que essas lixeiras também tenham pedal, para que a pessoa não tenha contato com aquela tampa ali que pode estar contaminada com alguma coisa. Ao se jogar o copo dentro da lixeira, ela pode espirrar ali, pode gotejar, ela pode simplesmente contaminar ali com aquele material que estava nos copos. Uma pessoa pode escarrar dentro da lixeira e você não pode estar ali manuseando aquela tampa com as próprias mãos, né? Nem o paciente. Então, nesse caso, é importante que as lixeiras tenham tampa e principalmente pedal. Para na hora de poder descartar o copo, ela só pisa naquele pedal, a tampa abre e aí o paciente joga aquele copo naquele local, certo? Sala de coleta. A sala de coleta é o local onde os auxiliares e técnicos realizam a coleta das amostras biológicas. Perdão, como já foi falado, amostras biológicas são aquelas amostras que o cliente vai lá deixar para você analisar. A urina, as fezes, o sangue, certo? Esse ambiente ele deve conter cadeira, como vocês podem ver aí. Alguns laboratórios são assim, né? Já bem desenvolvidos. Tem aquela cadeira confortável, quase como se fosse uma maca, né? Para que o cliente possa se sentir confortável durante o processo de coleta. Essa cadeira tem que ter um suporte, uma abraçadeira. Deve ter mesa, maca, descartex, armário, boa iluminação, pia, papel toalha, lixeira com pedal e tampa. Bom, como foi falado, numa sala de coleta é importante que nós tenhamos os seguintes materiais: uma cadeira e uma abraçadeira, ou uma cadeira com braçadeira. Hoje em dia no mercado já tem aí as cadeiras próprias, que muitas aparecem até já uma maca, né? Na qual o paciente fica deitado, acomodado ali, confortável. E muitas vezes ele precisa ficar, como eu falei há pouco, confortável para poder fazer a coleta do sangue, né? Porque nem todo mundo tem aquela facilidade, aquela confiança, aquela segurança na hora de coletar o sangue. E aí passa mal, fica nervoso, principalmente crianças, né? Crianças só ficam logo agitadas, se sentem desconfortáveis quando amarram o braço delas. E aí é importante que essas cadeiras tenham a braçadeira, ou se tenha a cadeira e também uma braçadeira do lado para facilitar a fixação do braço
para que o auxiliar possa coletar o sangue com precisão ali naquele momento, né? Tá, ambos são essenciais para que o paciente possa sentir-se acomodado, abraçadeira ou suporte. É um material fixo para que o cliente possa pôr o braço para melhor visualização e avaliação das veias. A mesa deve ter uma gaveta e é necessária a disposição da ficha de solicitação nesse local, aí nessa gaveta. Essa ficha tem que conter o nome dos exames que o paciente vai fazer. Essa ficha também deve ter o nome e a numeração do paciente, para sabermos quem é a pessoa, né? Para que não haja troca de pedido de exames. Imagina, o paciente chega com a ficha de Maria, e aí quem está sentada é a Ana. Aí você vai coletar uma quantidade de sangue para... Pensando que está coletando para Maria, você está coletando para Ana uma quantidade de sangue que não é para ela. Então, tipo, você já está vendo ali uma troca, um erro gravíssimo, né? No atendimento do laboratório. As gavetas também nessas mesas são importantes para quê? Para que você possa guardar ali dentro os garrotes, a quantidade de seringas que você vai precisar para utilizar, tipo seringa de 3 ml, de 5 ml, de 10 ml, de 20 ml, a quantidade de sangue que você vai precisar coletar. Exames simples, como só um hemograma, você não precisa usar uma seringa de 20 ml. Ao contrário de você ter que usar uma seringa de 20 para coletar o sangue de quê? Para fazer exames de quê? Exames de hemograma, as dosagens bioquímicas, dosagens de hormônios, as doenças, os exames sorológicos para pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então é importante que para cada quantidade de exame de sangue você utilize uma seringa com volume adequado. Imagina, você vai coletar uma bateria de exames de sangue com uma seringa de 3 ml. É claro que vai faltar sangue. Vai faltar material para se fazer os exames necessários, certo? Também a mesa é importante dentro de um laboratório, ali na sala da coleta, para você colocar ali o pote do algodão, o frasco com álcool 70, para fazer a asepsia, a caixa de Scartex, onde você vai precisar jogar ali a seringa depois que ela for usada, depois que for feita a coleta, depois que for feita a distribuição das amostras nos tubos necessários, né? Então, é importante a mesa por esse motivo, para que você possa dispor sobre ela os materiais de trabalho que são essenciais para o teu desenvolvimento ali na hora da coleta, né? Também sobre a mesa tem que ficar uma grade pequena, com diversos tubos de ensaio ali, tubos de hemograma, tubos para soro, para dosagem bioquímicas, no caso, ou dosagem de hormônios, para dosagem de insulina, para análise do TAP. São vários tubos que ficam nas grades, em cima da mesa, para que, dependendo do tipo do exame, você possa distribuir ali após a coleta a quantidade suficiente para cada um para serem realizados os exames do paciente, certo? Dentro do laboratório da sala de coleta também, nós temos aí a marca, que ela é utilizada normalmente para a coleta de amostras para a realização de exames, chamado Papa Nicolau. O que é o Papa Nicolau? O Papa Nicolau é o preventivo, que as mulheres têm que fazer anualmente, certo? Mas serve somente para isso? Não. As marcas, elas são utilizadas até para as pessoas que chegam muito nervosas e, infelizmente, muitas pessoas elas não conseguem segurar o nervosismo e a tal ponto que elas podem ter vertigens, né, desmaiar, e para que elas possam se sentir bem acomodadas, acolhidas nesse caso, elas têm ali à disposição aquela máquina para que elas possam deitar e repousar, até que elas possam se sentir bem e voltar para suas casas. Porque imagina, você está coletando o sangue de um paciente, ele começa a desmaiar e você vai fazer como? Deixar ele cair no chão? Não. Você tem que auxiliar para que ele chegue até a maca e fique lá repousando. Ele possa repousar até que ele
possa se sentir seguro para voltar para casa dele. Então, é importante a presença de uma máquina no setor de laboratório, na sala de coleta, principalmente, por conta dessas situações, ou até mesmo para atender crianças, né, os bebês. Os bebês são bem mais complicados. Por quê? Os bebês, eles, pelo fato de eles não entenderem o que está acontecendo, eles ficam agitados, começam a espernear, se debater. Então é importante ter um local fixo para que o bebê possa ficar sobre aquele local, no caso a maca. Os pais ajudam segurando o bebê as perninhas dele, o braço deles, e para que o auxiliar de laboratório ou o técnico possa ter uma melhor facilidade para a coleta do sangue dessa criança, certo? Por isso é importante termos uma maca no setor de coleta, sim, além de servir para a coleta do preventivo das mulheres, para a análise e avaliação dos preventivos, o exame Papa Nicolau, que nós chamamos. Temos também aí os descartex, temos que ter descartex na sala de coleta, para justamente descartar aqueles materiais que foram utilizados. As seringas com as agulhas, né? Ou algum vidro que venha a cair, algum tubo de vidro que venha a cair na sala, e os cacos têm que ser dispostos nessa caixa, para que não aconteçam acidentes, né? De alguém se cortar. Tem um acidente de pérfuro cortante com um desses cacos, certo? São caixas de papelão fabricadas por uma indústria, por uma empresa especializada nesse tipo de material. Como eu já falei, é para servir para disposição de agulha, seringa e materiais perfurocortantes, como caco de vidro, lancetas. O que são lancetas? São aquelas lâminas, são tipo mais agulhas, elas são utilizadas para perfurar os dedinhos daqueles pacientes que vão fazer tempo de sangramento, que vão fazer exame de glicose, o destro, que nós chamamos também, ok? Ou outros tipos de materiais que, porventura, possam causar algum tipo de perfuração no tecido muscular, no tecido humano do paciente ou do funcionário daquele setor, que seria o auxiliar, o técnico ou mesmo o líder do laboratório, que pode ser o bioquímico, o farmacêutico bioquímico, perdão, e até mesmo os outros funcionários da unidade que, porventura, venham fazer algum tipo de atividade, de tipo de serviço no laboratório. Bom, além da maca, do descartex, vamos falar também da lixeira com pedal. É importante termos lixeira com pedal no setor do laboratório por dois motivos. Primeiro, a tampa evita que o local sirva de casa para insetos e roedores, né? Tipo ratos e outros insetos, animais que entrem para dentro do setor de laboratório tentando se esconder, se proteger. Segundo, evita também o contato direto dos profissionais com a tampa da lixeira e possível contaminação. E até mesmo o cliente evitar de estar tocando naquela tampa, né? Temos aqui na foto, aqui atrás, um modelo, né, de uma caixa, uma lixeira de tampa com pedal. De fácil manuseio, de fácil higiene, fácil higienização, né? Fácil de lavar, fácil de limpar, enxugar, para que possa ser utilizado no laboratório, na recepção ou qualquer outro setor do laboratório, certo? Lembrando que esses materiais básicos, como lixeira com pedal, descartex, papel toalha, eles têm que estar em todos os setores do laboratório, não somente na recepção ou na sala de coleta. Pias. É importante a instalação de uma pia. Por quê? Para que, em caso de acidentes com sangue ou outro tipo de amostra do paciente, o profissional ou o próprio paciente possa fazer a sua limpeza ali, imediata, com água corrente, né, e sabão, ali no dispenser, sabão líquido, né, para poder
fazer a sua higienização rápida. Porque muitas vezes a amostra não é somente usando a gaze, ou papel toalha, ou álcool 70, que você vai poder fazer a sua limpeza ali, a sua asepsia. Você tem que ter água ali abundante para poder você fazer a higienização imediata do local que foi afetado. Armários. O armário tem a função de tem a função da guarda das seringas, né? Como já foi falado, pode ser na gaveta, ali próximo na hora da coleta, ali próximo da mesa, da cadeira do cliente, para que você possa ter a facilidade de buscar o material que você precisa, a seringa que você precisa. Porém, dentro da sala de coleta, é importante também ter o seu armário, ou armarinho, na qual ele vai guardar ali as seringas, curativos e demais utensílios do uso da coleta. Certo? Como algodão, gaze, iluminação. Como foi falado na aula passada, ou no início da nossa aula de hoje, eu comentei sobre a iluminação. É importante uma boa iluminação, por quê? Para que o profissional possa visualizar a melhor veia do paciente. E, claro, também avaliar através da leitura do pedido do exame, saber quais exames ele vai precisar realizar após a coleta daquela amostra, certo? Então, é importante, sim, todo o laboratório, não somente a coleta ou a recepção, todos os outros setores, ter uma boa iluminação, ok? Vamos à próxima aula, próxima matéria. Sala de hematologia. Podemos ver aqui, nesses tubos, vou sair da frente para que você possa visualizar. Vocês podem ver 2 tubos de tampa lilás. Esses tubos são os tubos de hemograma, ou tubos para hemograma, ou tubos de hematologia. Esses tubos, vocês podem ver que eles contêm uma parte escura e uma parte amarelada. E no outro tubo, você pode ver que além de ter uma parte escura, tem uma parte amarelada e tem uma parte esbranquiçada, certo? Então, aqui nós temos vou falar de uma maneira bem rápida, bem prática, para que vocês possam compreender, até porque para entrar mais aprofundado nesse tema, aí nós já temos que passar para o curso técnico, que é onde você deixa de somente auxiliar a parte básica do serviço no laboratório para praticar o preparo dos exames propriamente dito. É onde você tem que saber quais são os tubos e quais os materiais e para que vai servir aquele material que está sendo colhido e disposto nesse tubo. Certo? Mas claro que você já vai chegar no laboratório sabendo que o tubo lilás é importante para a dosagem de hemograma. E demais tubos têm uma outra finalidade, certo? Como o tubo de tampa cinza, por exemplo, ele é para glicose, só para glicose. Por que só para glicose? Porque às vezes a pessoa demora para realizar a dosagem bioquímica da glicose, e aí esse tubo de tampa cinza, ele já vem com um reagente, um conservante que nós chamamos, chamado fluoreto de sódio, para conservar essa amostra de sangue até o momento que ele possa ser processado e assim ser avaliada a glicose daquele paciente, ok? Nesse caso, nós estamos vendo aqui os tubos de hemograma, tampa lilás. O que vai ser avaliado aí, o hemograma? Temos aí a parte escura, que vai ser avaliada, série vermelha, que é o eritrograma, onde vai ser realizado um exame chamado hematócrito. De todos os outros exames do eritrograma, o hematócrito é um dos principais. Depois vem aí o primeiro e o segundo grupo, que é leucócito. O que é o leucócito? São as nossas células de defesas. Isso nós aprendemos lá na aula de ciências da 4ª série, não é verdade? Então nós temos aí os leucócitos, aonde vão ficar nessa segunda camada, aqui no primeiro tubo. Cadê o primeiro tubo? Aqui no primeiro tubo. Aqui no primeiro tubo, deixa eu ver a melhor posição para vocês verem. Aqui ficou melhor. Aqui temos. Tá.
leucócitos, certo? Você pode ver que esse grupo aqui, essa coloração esbranquiçada aí da amostra, ela tem a presença dos leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, aquela que garante a imunidade contra diversos tipos de doença. Então é aí que está essa concentração, ok? Mais acima temos o plasma. O plasma é onde fica ali aquelas células que elas ajudam a fechar ali no processo de coagulação os ferimentos. Esse processo de coagulação que nós chamamos é quando a gente tem um corte na nossa pele ou fazemos uma cirurgia, aquele sangue ali que se concentra naquele local, ele vai concentrado de ele vai concentrado de leucócitos para proteger aquele local das infecções ali que pode acontecer naquela entrada, aquele corte, e também das plaquetas que vão estar presentes no plasma. Essas plaquetas, elas é que vão ajudar a fechar, ajudar a cicatrizar em uma quantidade muito grande no organismo aquele local ali daquele indivíduo. É claro que tem pessoas que têm muita dificuldade, porque uma concentração de plaquetas muito abaixo do normal pode não ser muito útil e pode ser prejudicial até para o paciente. É prejudicial, por quê? Porque aquele paciente corre sério risco de sofrer uma hemorragia. Uma hemorragia porque a concentração dessas plaquetas, desses elementos, é quase que insuficiente para produzir aquela coagulação, aquela cicatrização, pode-se dizer. Certo? Aquele tamponamento daquele local ali que foi cortado, foi ferido, e que precisa urgentemente ser controlado, para que a pessoa não tenha um sangramento constante ali e perca o sangue através daquele local. Certo? Então, a sala de hematologia, como o nome já diz, é a sala onde se prepara as amostras de sangue total, para análise de quê? Do hemograma, pesquisa de malária, tipagem sanguínea, entre outras análises. Nesta sala deve-se ter o papel toalha também, gaze, lâminas de vidro, corantes, óleo de imersão, pipetas, ponteiras, depósitos com água sanitária para descarte de material usado e, claro, os equipamentos hematológicos usados para a realização ou na realização desses exames. Muitos laboratórios já estão automatizados, então necessariamente não precisam de muitos reagentes na qual o profissional tem que estar dividido ali em tubinhos para poder fazer a realização dos exames. Hoje, equipamentos bem sofisticados, que é só você coletar o sangue, é um tubinho desse que está na tela, e leva lá no aparelho, e o aparelho se encarrega de fazer a sucção dessa amostra, e ela se encarrega, e ali dentro do aparelho ele já faz a leitura de todo o processo do que se busca. A contagem, vamos supor, do hemograma. Nós vamos precisar aí da série vermelha, que é o eritrograma, da série branca, que é o leucograma, e a série da plaquetograma, que é do plasma, extraído do plasma, tá? Como vocês podem ver, nós temos aqui nesse tubo 2, a série vermelha, que é a parte escura, onde nós vamos fazer análise do eritrograma. E temos a parte branca, que é onde está o plasma, onde está a concentração aí de plaquetas, células brancas. Ok? Vamos agora para a próxima matéria. Sala de bioquímica. Como eu falei na outra aula, e volto a repetir aqui, quando nós pegamos o pedido do médico, o médico pede lá hemograma, glicose, colesterol, triglicerídeo, urina e fezes. Nós estamos falando de vários tipos de exames, não somente de um exame de hemograma, porque isso muitas vezes não é informado para o paciente lá na hora da consulta. Então, é dever do auxiliar, do técnico e do líder do laboratório informar aquele paciente, e até mesmo a moça ou o rapaz dali do administrativo, na hora da recepção, na hora da orientação, ele saiba o que é cada tipo e cada grupo de exame. Hemograma é para avaliar a série branca e vermelha do sangue.
Já o soro, ele é utilizado para fazer o quê? Glicose, colesterol, triglicerídeo, que são exames bioquímicos. Por isso, quando se coleta uma quantidade, vamos supor, de 10 ml de sangue e divide num grupo de tampa lilás para hemograma e num tubo, vamos supor, de tampa amarela para dosagens bioquímicas. Estamos aí separando o sangue para setores diferentes, né, diferenciados. O setor de hematologia, que como eu falei há pouco, ele vai ser responsável pelo hemograma do paciente, e o soro no tubo amarelo vai ser dividido não somente para a sala de bioquímica, como outros setores, dependendo dos exames que vão ser solicitados no pedido do médico. Como nós estamos na sala de bioquímica, vamos falar como funciona. Nessa sala, realiza-se exames destinados a dosagens bioquímicas no sangue, tipo colesterol, glicose, triglicerídeos, ureia, creatinina, ácido úrico, fosfatase alcalina e muitos outros. Para a realização desses exames, eu tenho que ficar movimentando para que vocês possam verificar, né? Está escrito lá na tela. Para a realização desses exames, muitas vezes, o uso de água destilada é importante para que se possa fazer uma calibração nos aparelhos, ou até mesmo uma diluição da amostra do reagente que foi ali preparado, determinando um certo tipo de exame, certo? Vamos lá. Para a realização desses exames, como eu falei, é necessário, às vezes, o uso de água destilada. Essa água é preparada através de um aparelho chamado destilador. Enquanto as dosagens são realizadas em aparelhos diversos, tá? Pode ser feita no espectrofotômetro. Também temos o banho-maria. O banho-maria também é utilizado nesse setor na fase de quê? De preparo de muitas dosagens. Muitas dosagens. Esse aparelho se dispõe uma quantidade de água suficiente e a temperatura dessa água tem que oscilar no máximo até 37 graus. Por quê? Porque ela vai estar ali similar à temperatura do corpo humano. Se eu quero medir a glicose que está presente no meu sangue, então eu tenho que ter uma água ali, uma água em banho-maria, para se colocar um tubo onde eu vou fazer o teste, que esteja numa temperatura idêntica do meu corpo, para que eu possa ver como é que poderia estar ali aquela concentração daquela substância no meu organismo, certo? Por isso é importante que esteja entre 37 graus. Os tubos com as amostras a serem realizadas por um tempo determinado para cada tipo de exame. Tá. Por isso que eu falei, precisa-se, né, que o banho-maria esteja nessa temperatura de 37 graus, para que os tubos que eu vou utilizar em fazer as dosagens, eles possam realmente ser comparados como se tivesse aquelas soluções ali, aqueles reagentes, as substâncias no organismo do paciente. Por isso a gente tem que saber quanto que estaria aquele colesterol na temperatura daquele corpo, o triglicerídeo, a glicose. Então, como eu falei, na sala de bioquímica também é importante ter a lixeira com pedal, tem que ter o Descartex, papel toalha, o dispenser com sabão líquido, para que você possa também cuidar da sua segurança. Sala de urinálise. O que é a sala de urinálise? A sala de urinálise é o setor onde vai ser realizado, como eu já falei desde o começo das aulas, da nossa aula, do nosso curso, o exame de urina, certo?
E o que a gente busca no exame de urina? Nós buscamos aí ver a presença de elementos, né? Elementos que não são tão normais numa urina de uma pessoa normal. Exemplo. Nitrito. O que é o nitrito? Nitrito é um identificador, um marcador para a presença de bactérias na urina daquele paciente. Se o primeiro teste da fita, nessa fitinha que nós estamos vendo aqui atrás, por exemplo, nós temos uma urina no coletor e um auxiliar passando uma fitinha, uma tira reagente, para identificar a presença ou não de reações químicas nessa fita. E nessas reações químicas, a gente poderia ver a presença de cetonas, de açúcar no sangue, quando os rins já não estão mais conseguindo segurar a presença daquele nível de açúcar muito alto naquele paciente, e ele já começa a liberar através da urina, certo? Também vamos ver a presença de sangue, também vamos ter aí, encontrar presença de leucócitos. O que são os leucócitos? Como eu falei lá na aula de hematologia, no setor de hematologia. São as células de defesa no organismo. Quando essas células deixam de cumprir a sua função, ou muitas morrem, elas são eliminadas. E são eliminadas através da onde? Da urina. Muitas delas, a grande maioria, é eliminada através da urina. Então, no exame de urina, se nós vemos a presença de uma concentração muito grande de leucócitos ou piócitos, isso quer dizer que a pessoa está passando por um processo infeccioso, né? Porque se ela está perdendo uma quantidade muito grande de células de defesa, porque ali naquele organismo, aquelas células de defesa estão lutando contra algo. Então, para evitar que o caso evolua negativamente para aquele indivíduo, é importante fazer o exame de urina, para verificar por que está tendo tanto leucócito naquela urina, já que era para estar no organismo de maneira normal. Temos também a presença de sangue. Não é normal encontrarmos células sanguíneas nas amostras de urina. É importante que a gente avalie como auxiliar, desde o início, quando se vai trabalhar com a amostra, a coloração daquela urina, se está amarelinha, que nem essa da imagem, ou se ela está escura, ou se está avermelhada. E se está avermelhada, por que está avermelhada? Ao passar essa tira reagente aqui, nós podemos ver que pode ser pela presença de sangue ou pode ser pela presença de algum alimento que a pessoa comeu, tipo as beterrabas, né, que elas deixam a coloração um pouco avermelhada, ou mesmo alguns medicamentos como que podem provocar mudança na cor da urina, certo? Então vamos lá, dando continuidade. Como eu falei, tem que ter aí a lixeira com pedal, tira reagente, lamínulas. A realização desse exame exige atenção e percepção à análise, visto que a leitura na primeira etapa é visual ou macroscópica. A macroscópica quer dizer que eu vou ver através da minha visão direta, com meus olhos. Se aquela urina está com uma coloração vermelha, muito amarela, esbranquiçada, límpida ou transparente, como se fosse água. Então, essa é a nossa visão, análise macroscópica. Enquanto os elementos presentes na urina após a centrifugação serão analisados no microscópio. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se por acaso eu vejo no microscópio uma quantidade de sangue, uma quantidade de leucócitos, primeiramente eu vou ver através da microscopia e vou quantificar a presença desses elementos naquela amostra que eu estou lendo, que eu estou analisando. Então aí eu vou ter uma ideia se essa presença pode ser danosa ou não para o indivíduo, paciente no caso, ok? Nessa leitura microscópica, nós também vamos ver a presença ou não de alguns tipos de parasitas, como tricomonas, fungos. E tanto a mulher quanto o homem podem estar acometidos com esse tipo de problema. Você vai haver presença de espermatozoides também na urina.
ok? Então, nesse caso, é muito importante, sim, a análise da urina. Ah, mas como eu também já falei na aula passada, desculpa, na aula passada eu comentei sobre a cultura de urina. Aqui no exame de urina, na sala de urinários, nós podemos identificar a presença de uma infecção. Como eu estava falando lá no início, nitrito. O nitrito, ele é um indicador de que há uma presença bacteriana naquela urina daquele indivíduo, daquele paciente que vem fazer o exame conosco, certo? Só que o exame simples, ele não vai dizer para mim, nem para o médico, qual é a bactéria que está presente ali. Existe uma infecção bacteriana, mas ele não está dizendo ali, não está identificando qual é o tipo da bactéria. E aí, se eu mando só esse exame simples lá para o médico, olha, o exame de urina da dona Maria, ela deu presença de nitrito, deu infecção bacteriana, presença de leucócitos, e só que não vai dizer qual é a bactéria que está presente ali. Aí o médico vai passar qualquer medicamento, pode ser um antibiótico amoxicilina, ciprofloxacina, norfloxacino, e de repente a bactéria ela é resistente a esses 3 tipos de antibiótico que eu citei. Pode ser um outro tipo de antibiótico que vai eliminar essa bactéria. Só que, como é que eu vou saber disso? Fazendo uma cultura de urina. Né? Para mim fazer a cultura de urina, eu posso aproveitar aquela urina que veio de manhã logo também, vou separar uma quantidade para fazer o exame simples e separar uma outra quantidade para fazer a cultura de urina. E nessa cultura de urina com antibiograma, eu vou descobrir qual é a bactéria e qual é o medicamento mais adequado para eliminar aquela bactéria, na qual ela não seja resistente ao antibiótico que vai ser empregado. Por isso é cultura de urina, onde vai ser feito todo um cuidado para saber que bactéria se alimenta mais e qual medicamento é importante para eliminar aquela bactéria ali presente naquela amostra, que consequentemente está provocando malefícios ao paciente que é dono daquela amostra. Okay? Além do exame físico, né, o exame de urina ele é dividido em 3 partes. É o exame físico, o exame químico e o exame microscópico, ou sedimentoscopia. Sedimentoscopia, ok? Então, o exame físico, eu vou analisar a cor, o aspecto e o volume dessa urina. Na maioria dos laboratórios, hoje, já foram padronizados 10 ml, 14 ml, 13 ml, para que se possa avaliar a amostra, a quantidade da amostra dessa urina que foi lida. Perdão. Também avaliamos aí no aspecto físico, na avaliação física, perdão, é o aspecto. Como assim, professor, o aspecto? O que é o aspecto? Se é uma urina límpida, quase da cor da água, se é uma urina semiturva, onde ela tem uma concentração forte da cor dela amarela, como essa que está aqui na nossa imagem, ou se ela é uma urina turva. Como assim turva? Aquela urina quase que esbranquiçada, com aquele odor fétido, forte, né? Quase podre. Então, a maioria dessas urinas, que tem esse aspecto claro, turvo, elas estão ali numa concentração muito grande de elementos, presença de sangue, presença de leucócito, presença de parasitas, no caso de bactérias. E por esse motivo, elas podem dar essa coloração, porque está muito alta a concentração desses elementos na amostra. Certo? Enquanto que uma amostra límpida, ela vem quase que transparente, quase na cor da água. Isso não quer dizer que a pessoa está ótima. Muitas vezes é porque ela está tomando medicamento e faz com que a coloração daquela urina ela mude a cor dela de uma cor de cerveja, que é considerado, pode-se dizer, normal, aquela coloração amarelado
de um amarelo suave, uma coloração esbranquiçada, branca no caso, quase que transparente, igual água, porque ela está tomando algum tipo de medicamento, ela está fazendo uma dieta rica em líquidos, faz com que ela esteja ali limpando frequentemente os rins, a ponto de a água já sair, o líquido já sair quase que branco, quase que transparente. Ok? E a cor, professor? Como é que fica a questão da cor? A cor é a seguinte, a cor ela pode variar também do amarelo claro, amarelo citrino, âmbar, vermelho e outras colorações que também você vai adquirir no curso técnico de análises clínicas, que é onde você vai aprender de forma mais profunda, mais específica, detalhes das análises dentro de um laboratório. Aqui nós estamos vendo só a parte básica, que eu estou dando aqui já uma canja para que você entenda como é que funciona, certo? Então, ao fazer, né, análise macroscópica ou física da urina, você tem que ter conhecimento dessa noção da cor, do volume e do aspecto. Uma urina avermelhada ela pode ser indicativa de várias coisas. Pode ser medicamento, pode ser a pessoa deve ter feito uma dieta rica em beterraba, pode ser presença de sangue mesmo. Aquela urina assim, na cor de Coca-Cola, ela já vai levar ao entendimento de que algo acontece no fígado daquele paciente. São os casos de pessoas com problema de quê? Hepatites. A pessoa quando está com uma contaminação por hepatite, uma infecção por hepatite, a urina dela muda totalmente a coloração, chegando a ficar quase que negra, sendo que a coloração negra também já é um indicativo de um outro grupo de doenças, que eu não vou entrar em detalhes nesse momento, nesta aula de hoje, porque, como eu falei, é apenas uma parte básica da profissão que eu estou passando. É importante que você, aluno do Projeto Formei, entre em contato conosco, fale com a nossa coordenação para ter o interesse em aprofundar mais e mais na área de análises clínicas. Como eu falei, é uma área muito bonita, é interessante que você se atenha a mais informações, que não fique somente no curso de auxiliar. Converse com a nossa coordenação a possibilidade de você aprofundar mais ainda, quem sabe, atuando futuramente como técnico, onde você vai entender muito mais como é que funciona os exames dentro de um laboratório. Não somente a parte do preparo, mas a parte técnica realmente que é realizada dentro de um laboratório, no processo de análise de uma amostra de um paciente, na urina, no sangue, nas fezes, no escarro. Ok? A parte química da urina envolve todas essas reações químicas que vocês podem ver aqui na nossa tela. Nossa tela aqui atrás, talvez eu me confundo aqui atrás. Vocês estão vendo essas colorações aí? Isso aí não é para a gente brincar, é uma coloração química que, quando em contato com a urina, elas vão reagir, vão ficar mais fortes, dependendo da presença ou não daquele componente químico nessas fitinhas aí, nessas faixas coloridas. Por exemplo, quando é uma glicose, a coloração, a faixa dela, vamos supor que essa parte verdinha que está mais aí embaixo, no quarto quadrante subindo. Supondo que isso aí é a faixa reagente da glicose, ela está no verde clarinho, ou seja, está normal. Mas uma pessoa que está com o açúcar muito alto no sangue, a tendência dessa faixa aí, verde clara, escurecer a ponto de ficar um vermelhão, quer dizer que o nível, a concentração de açúcar presente no sangue desse indivíduo está muito alta. Então, nós estamos falando aí da reação química, da análise química da urina. Da mesma forma que aí também nós podemos ver o pH, a densidade da urina, a presença ou não de sangue. Quanto mais forte for ficando, nós podemos identificar na forma de cruzes. Uma cruz, duas cruzes, três cruzes.
o resultado desse paciente, no caso, o resultado da presença desse elemento na amostra de urina desse paciente, certo? Vamos agora para a parte da sedimentoscopia. Na sedimentoscopia, que é aquela parte microscópica, a parte mais bonita ali também do trabalho, que é para fechar o trabalho ali de toda a equipe, o que acontece? Quando você pega a amostra de urina, no coletor que você está vendo aqui atrás, você já fez a análise física, que eu falei no início, que é volume, cor e aspecto. Você também passou pela fase química, que é aquela parte que eu falei para vocês, que são nessas faixas coloridas aí dos reagentes, onde vai ter nitrato, cetona, glicose, urobilinogênio, entre outras. Aí você vai centrifugar essa urina num tubo de centrífuga e vai deixar passar 5 minutos centrifugando ali dentro daquele aparelho, rodando dentro da centrífuga. 5 minutos. Terminou o tempo, você vai retirar aquele tubo, vai desprezar o líquido e lá no fundo desse tubo vai ficar tipo uma massinha. Algumas pessoas chamam de massinha, mas a palavra correta é sedimento. Certo? Então é nesse sedimento que o líder do laboratório ou técnico, sob a supervisão do líder, farmacêutico bioquímico no caso, ele vai poder fazer análise daquele sedimento e encontrar a presença das células de sangue, de leucócitos, presença de parasitas tipo de tricomonas vaginalis, cândidas, aquele que nós chamamos vulgarmente de piolho chato, que ele vai estar andando ali na lâmina, e só podemos ver isso no microscópio, porque eles são tão pequenos que não dá para a gente ver a olho nu, macroscopicamente, como a cor, o volume e o aspecto. Okay? Então, também lá na leitura microscópica da sedimentoscopia, a gente vai ver também a presença de filamentos de muco, quantidade de células epiteliais presentes ali que são liberadas durante a urina, principalmente as mulheres. Vamos ver a presença de leucócitos ou de pus também nessa sedimentoscopia. E a partir daí, tudo que nós vemos e a quantidade que vemos, vamos anotando tudo. Para que essas informações cheguem até o médico de maneira clara, objetiva, e a partir daí ele possa dizer se há ou não há uma infecção naquele indivíduo, naquele paciente, e a partir daí passar a terapia, o tratamento adequado para a cura dessa pessoa, né? Para que ela possa restabelecer a sua saúde. Ok? Vamos passar para a próxima matéria. Sala de parasitologia. Podemos ver aqui na nossa imagem uma pessoa com coletor de fezes. Aliás, há 2 coletores de fezes aí nessa sala, um tampado e outro não. E vemos uma pessoa usando luva, que é o correto, coletando uma pequena porção das fezes para ser analisada. Mas vai ser analisada assim, de qualquer maneira? Não. O exame das fezes, aí nesse caso, ele vai passar, ela está pegando uma porção, vai diluir na água, com um abastador de língua de madeira, vai usar uma gaze e um funil, e um copo não, é tipo um copo de plástico, mas nós chamamos de cálice, é um cálice de Hoffmann. Esse cálice que parece uma taça, você vai colocar o funil, e dentro do funil você vai colocar a gaze. Depois que você homogeneizou, misturou bem ali aquelas fezes com água destilada, usando ali o abastador de língua, você diluiu bem aquelas fezes, você vai filtrar no funil, através da gaze, para dentro do cálice de Hoffmann. E aí você vai acrescentar mais um pouco de água para poder chegar no nível da metade do cálice.
para que haja uma boa distribuição daquela amostra que foi ali disposta no cálice. Okay? Depois disso, você vai deixar passar 1 hora essa amostra de fezes para que você possa fazer a leitura. A leitura de quê, professor? A leitura do sedimento, que é aquela massinha que fica lá no fundinho do cálice. Porque você vai diluir, aquela parte pesada vai descer das fezes, e aí vai ficar tipo que um líquido, fica somente um líquido sobre aquele material que você deu. Esse líquido nós chamamos de sobrenadante. E esse sobrenadante, dependendo de pesquisa que você vai utilizar, se não for preciso alguns tipos de exames necessários, você vai desprezar na pia e vai deixar só aquela massinha lá no fundo desse cálice. E nessa massinha, e dessa massinha você vai coletar uma quantidade, uma pequena porção, vai colocar numa lâmina de vidro, cobrir com um pouco de Lugol, uma gotinha de Lugol, e cobrir com uma lamínula e levar um microscópio para você fazer a análise. E aí é que você vai pesquisar quem? Os parasitas. Quem são os parasitas das fezes? Os parasitas são os vermes, ou micróbios, ou amebas. E são divididos em 3 grupos. São divididos em quem? Nos plateumintos e nemateumintos, que são grupos que pertencem aos helmintos. E também tem o segundo grupo, que são os protozoários. E faz parte dos protozoários? As amebas. E outros tipos de amebas que compõem esse grupo dos protozoários. Ok? Temos aí, então, os helmintos. Os helmintos, eles abrangem quem? Os vermes cilíndricos ou de corpo chato. Quem são esses? Os cilíndricos, que são aqueles corpos, tipo macarrão, são as famosas lombrigas. Também temos os ancilostomídeos, temos aí os enteróbios vermiculares, temos também os trichiura trichiuris, que são vermes intestinais. Eles são do tipo cilíndricos, né? Temos também aí os plateumintos, da família das tênias. Quem são as tênias? São famosas quando as pessoas dizem assim, essa pessoa parece que tem uma solitária na barriga, que come, 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 e parece que não se enche. Então vocês estão falando de quem? Dos plateumintos, que são os vermes de corpo chato. No caso, as tênias, elas não são que nem as lombrigas, elas podem crescer de uma forma absurda dentro do intestino do ser humano. Enquanto que as lombrigas, elas têm um comprimento não tão grande, elas não se desenvolvem tanto quanto as solitárias, ou as tênias, que são o nome correto delas. Okay? Também temos aí os protozoários. Dentro deles temos aí as amebas tipo Escherichia coli, Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, Endolina xinana, Emilolepsinana, que são amebas em um formato quase que em forma de discos, né, ovais, mas que não são padronizados, não são todas iguais, as formas delas não são iguais, portanto a gente não pode se confundir. A forma delas são diferenciadas, a composição delas também é diferenciada, então a gente não pode confundir um tipo com o outro. E é importante sabermos fazermos essa análise durante a microscopia, porque isso vai ajudar o médico a identificar o tratamento adequado para o verme que foi encontrado. Se de repente eu vi uma ameba e não anotei, e de repente a ameba está presente ali naquela amostra, o que vai acontecer? E eu vi só anotei os cilíndricos, os helmintos. Só vi ovos de vermes do grupo de helmintos. Aí o médico vai entender que só tem helmintos naquelas fezes, então vai passar medicamentos só para aquele tipo de verme. E de repente a pessoa vai continuar com
aquela disenteria ou diarreia, né? Fezes diarreicas, sem saber que podem ser os protozoários que estão ali, atuando no intestino daquele indivíduo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos o nosso paciente com saúde. Nós queremos que nossos exames sejam exames seguros, eficazes, para que de repente eles mesmos possam surtir efeito para o tratamento daquele indivíduo que está buscando a saúde dele, né? A recuperação da saúde dele. Então é importante que desde o princípio, ali, desde a primeira fase, da fase de recepção, da fase pré-analítica, você como auxiliar tenha todo aquele cuidado com a numeração do paciente, com a idade, com o nome, para que não haja trocas. E, infelizmente, o que pode acontecer, se como auxiliar a gente não presta atenção no que se está fazendo, pode haver uma troca e de repente o paciente que nem está com aquele verme vai passar pelo médico com resultado totalmente errado, porque lá na fase pré-analítica da recepção já houve um erro. Então é importante que você como auxiliar tenha essa consciência, não caia nessa armadilha. E que sempre se policie para que você faça um bom trabalho desde lá do início. Ok? Então, a sala de parasitologia. Nesse setor, realiza-se o preparo do exame de fezes, sendo ideal também uma pia, uma lixeira com pedal, funil, abaixadores de língua, gaze e cálices para a diluição das fezes. O preparo constitui-se da diluição de uma porção das fezes, usando-se um abaixador de língua para homogeneizar com água destilada e depois filtrar através das gases dispostas no funil sobre o cálice de Hoffmann. Nesse setor, dependendo do padrão do laboratório, poderá ter equipamentos elétricos para diversos tipos de análise, no qual a amostra deve também ser analisada. Ok? Vamos passar para a próxima sala. A próxima sala seria, ou será, sala de microbiologia. Microbiologia. Como o nome próprio já diz, né? Fala o seguinte: micro quer dizer que é pequeno. Bio é vida. Logia, ciência. Ciência que estuda as vidas pequenas, vidas microscópicas. E quem são essas vidas microscópicas? Dentro da sala de microbiologia, são quem? São as bactérias, são os fungos, são os vírus, são esses parasitas que muitas vezes pode ser letal para o indivíduo que tem uma imunidade baixa ou insuficiente para aquele tipo de infecção. Vamos lá. Como o nome já diz, trata-se de uma sala onde serão analisadas amostras diversas para pesquisa de seres microscópicos, ou seja, vidas microscópicas capazes de causar danos e até mortes. Dentre os seres a serem pesquisados, podemos citar as bactérias, os fungos, os vírus, entre outras classes. Nesse setor é primordial o uso de equipamentos seguros para os auxiliares técnicos e farmacêuticos bioquímicos. Por quê? Para que não inalem ou inspirem reagentes tóxicos e principalmente os parasitas presentes nas amostras dos pacientes. Além dos EPIs, ainda é importante o uso de capelas, estufas, autoclaves, lâminas, placas, pinças, abaixadores de língua, bico de Bunsen e reagentes apropriados para cada tipo de exame ou pesquisa. Ok? Então, quando nós falamos aqui sobre estufas, capelas, autoclaves, estamos falando de equipamentos que são essenciais para esterilização, para o desenvolvimento, para descarte, para preparação. A capela, por exemplo, ela é muito utilizada no preparo, vamos supor, dos exames que vão fazer exames de escarro.
a gente precisa de um ambiente que nos proteja, como se fosse uma tela, onde nossas mãos vão ficar dentro dessa capela, tipo uma grade, vou dizer uma grade, é uma caixa, também não é uma caixa, é um aparelho, na qual você vai ter uma tampa que cobre o teu rosto, até o teu peito, o tórax, para que você possa visualizar através desse material, que a maioria das vezes é acrílico, você possa introduzir suas mãos e lá dentro você manipular as amostras que estão ali com o escarro, no caso, os coletores que estão ali com o escarro do paciente, certo? E que você fique livre, enquanto você está manipulando, aquelas bactérias presentes naquelas amostras venham sobre o teu rosto, sobre o teu cabelo, sobre a tua roupa, sobre os teus braços. Por isso você tem que estar todo paramentado com as luvas, o capote cobrindo até o punho, máscara, as viseiras, tem muitas pessoas que já utilizam até as viseiras para se proteger mais ainda, toucas para proteger o cabelo, e assim você poder desenvolver o trabalho dentro, ali no interior da capela. É um meio de proteção, é um EPC, equipamento de proteção coletiva, não só para você, como para as pessoas que estão ali com você naquele setor, certo? Vamos, então, agora para a estufa. O que é uma estufa? A estufa não somente ela serve para secar equipamentos utilizados no laboratório, como também serve para fazer o acompanhamento do crescimento das bactérias. Da mesma forma que nós plantamos uma plantinha ali no jarro e a gente fica aguando, acompanhando, a gente está fazendo uma cultura ali de algo, daquela plantinha. Então você vai esperar aquela plantinha crescer, não é verdade? Pode ser um pezinho de tomate, um pezinho de pimenta, ou qualquer tipo de planta. Você está fazendo uma cultura, está criando algo. A mesma coisa acontece com as bactérias. Diferente daquele vasinho, nós vamos ter uma estufa, um lugar onde nós vamos colocar esses vasinhos, ou placas que nós chamamos, placas de Petri, onde nós vamos, que é igual essa que você está vendo aí na tela. Você vê aí que tem uma pessoa, um farmacêutico, parece ser um farmacêutico, uma farmacêutica, que está analisando uma amostra. E essa amostra, ela está vendo a presença de quê? De fungos, que são esses pontilhados amarelos, coloridos e vermelhos aí. Você pode ver através dessa foto que temos dois grupos aí, dois grupos de tipo de colônia de bactérias, que são esses avermelhados e esses amarelados. Ainda tem um grupo que é meio laranjado aí que a gente pode observar, certo? Então, quando nós temos uma estufa, ela não serve somente para nós secarmos as vidrarias que nós lavamos na pia do laboratório. Algumas estufas também são próprias só para criar aquelas bactérias presentes na amostra daquele paciente. Pode ser na urina, pode ser no escarro, pode ser nas fezes, pode ser no sangue. O laboratório vai cuidar, vai criar através daquelas amostras que foi dada para o laboratório, as bactérias presentes ali naquele indivíduo, que podem estar causando um mal para aquela pessoa, para aquele paciente, certo? Então, assim, as estufas têm essa finalidade de dar a temperatura ideal, porque se colocar essa amostra muito no calor muito alto, elas podem morrer, não vai adiantar de nada. Se ficar no lugar muito frio também não vai adiantar nada. Então a estufa tem essa finalidade, dar aquela temperatura ideal para a bactéria se desenvolver. E aí, a partir daí, você descobre qual é que está causando o problema para o paciente. Como essa imagem que nós temos aí na tela. Vocês podem ver que esse grupo de colônias amareladas, elas são a maioria. Então, esse grupo poderia estar provocando uma enfermidade no paciente. E aí, onde é que entra o antibiograma? Aí é que entra o antibiograma. Já sei qual é a bactéria que está se desenvolvendo, é do grupo amarelo. Beleza. Vamos pegar essa amostra, vamos separar em outras placas e vamos tentar eliminar elas com amoxicilina. Outro grupo com norfloxacino. Outro grupo com ciprofloxacino. E vamos colocar na estufa por 10 dias.
Vocês sabem que uma cultura ela demora em torno de 10 dias para ficar pronta, né? Quem já fez exame de cultura de urina sabe disso. Então, assim, quando se pega essa amostra, ela tem que passar no mínimo 10 dias dentro de uma estufa, onde essas bactérias vão crescer, e depois que elas foram alimentadas, que se desenvolveram e já se descobriu quem é a bactéria que causa o problema da saúde, elas são replicadas para se descobrir qual o medicamento ideal para eliminar essas bactérias. Ok? Dando continuidade, dentro do laboratório, temos também aí os autoclaves. Os autoclaves, eles são aparelhos utilizados para esterilizar, numa temperatura alta, aqueles materiais que foram utilizados nas pesquisas, nos exames, no preparo dos exames, antes de serem jogados na cesta de lixo, acondicionado nos sacos apropriados para ir para a lixeira do resíduo hospitalar, certo? Esse resíduo que é produzido dentro do laboratório, ele não vai ser jogado com lixo comum, que o pessoal da limpeza pública passa na porta da casa das pessoas e recolhe para jogar em algum lugar ou incinerar em algum lugar. Não. O resíduo produzido no laboratório, ele é levado para onde? É levado para uma empresa especializada, onde ela vai incinerar esse material. Mas antes de ir para lá, algumas empresas que já têm autoclave, elas esterilizam aquele material, aquele resíduo que foi usado no setor do laboratório, coloca dentro dos recipientes adequados, de sacos adequados, de caixas adequadas, para que o pessoal dessas empresas especializadas, elas venham buscar esse resíduo hospitalar, ou resíduo laboratorial, e leve para ser incinerados lá nos seus prédios, lá onde eles funcionam, né? Suas usinas de incineração. Ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. A próxima matéria. Almoxarifado. O que é o almoxarifado? Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos aí na imagem, temos aqui na imagem, toda vez eu me confundo, aqui na imagem, temos armários, temos caixas, temos pacotes, temos aí alguns baldes, parece, não sei bem o que são isso, caçapas que chamam. Vocês podem ver que tem aí distribuídos em armários e organizados em unidades, em tipos, em marcas, diversos produtos, não é verdade? Então, o almoxarifado é o setor onde ficam guardados em estoque a quantidade de material utilizado em todos os setores do laboratório, pelo simples fato de não deixar para buscar nada na hora dos atendimentos, preparos e demais serviços. Guarda-se nesse lugar desde flanelas, água sanitária, sabão em pó, papel higiênico, toalha, material de escritório, reagentes, sendo de responsabilidade do corpo administrativo a aquisição dos materiais e do auxiliar informal que está terminando para evitar transtornos por negligência. Bom, vemos aqui que este setor é aquele que vai guardar todos os materiais que são utilizados no laboratório, em todos os seus setores. É importante que o auxiliar ele esteja sempre atento para saber se está faltando sabão em pó, se está faltando papel toalha, se está faltando reagente para o hemograma, as tiras reagentes para o exame de urina. O auxiliar ele tem o dever de estar atento para saber qual material que pode estar faltando no setor e que deve ser abastecido para evitar a negligência. A negligência, nesse caso, é o descuido, né? Porque se eu sei que eu tenho aquele dever de manter o meu local de trabalho organizado, abastecido, então se eu deixo de atender, de prestar essas informações, eu estou negligenciando, eu estou
desleixando do meu trabalho, pondo em risco todo o trabalho da equipe, do técnico, do chefe imediato, do líder imediato, que seria o bioquímico aí no caso, e até mesmo o meu trabalho, porque imagina eu estar com um monte de material sujo na pia para lavar, e por falta de atenção, eu não tenho aí água sanitária, não tenho aí uma esponja, não tenho aí um sabão em pó ou sabão líquido para lavar os materiais. Isso é uma negligência que não pode acontecer com o profissional auxiliar de laboratório. É importante que esteja sempre atento ao que se tem dentro do setor, o que pode estar acabando, o que pode estar faltando, para que não falte no momento de necessidade. Não é verdade? Da mesma forma, aí entra o administrativo. O administrativo, a pessoa lá do setor de administração, da recepção mesmo, pode ser, dependendo do tamanho da empresa, ele tem que estar ciente das coisas que estão faltando na empresa, no laboratório, porque se de repente está faltando equipamento, produto no estoque, é sinal de que o administrativo lá na recepção deixou de informar o proprietário a compra desses produtos para abastecer o nosso almoxerifado para que se tivesse estoque suficiente para atender todos os setores daquele local de trabalho, do laboratório, não é verdade? Então, nesse caso, o auxiliar, junto com o administrativo, tem que estar ali em sintonia, numa sincronia que faça com que o trabalho evolua de maneira positiva, que não se falte material de trabalho para nenhum setor. Imagina o bioquímico parar de fazer o exame porque o auxiliar deixou de notificar a ausência de um reagente para glicose, ou para colesterol, ou para o hemograma. E o cliente que pagou por aquele serviço, que lá no final vai ser o pagamento do teu salário, vai ficar esperando quantos dias porque você, pela tua negligência, né, não informou o administrativo que deveria ter informado o patrão de comprar aquele produto para a empresa. E aí toda a cadeia sofre com essa falta de atenção, esse descuido, né, que não pode acontecer dentro de uma empresa que preza pela qualidade, pela segurança, pelo bom atendimento, principalmente na área da saúde, né? Você não pode deixar isso acontecer. Você, como auxiliar de laboratório, tem que estar à frente nas informações, sempre. Quando tiver uma dúvida, você já tem uma resposta para poder encontrar a solução. Ok? Vamos dar continuidade. Banheiros. Bom, banheiros é importante em qualquer lugar, não é verdade? Desde dentro da nossa casa até o local de trabalho. Por mais simples que seja, você tem que ter um banheiro. O ser humano precisa fazer suas necessidades fisiológicas, como urinar e defecar, né? Então, dentro de um laboratório não é diferente. É importante que o banheiro, além de ter o vaso sanitário, as pias para que você possa lavar as suas mãos, é importante também que os banheiros dentro do setor de um laboratório tenham chuveiros. Para que chuveiros? Para que os funcionários, ao término das suas atividades, possam tomar o banho e assim retirar o excesso de produtos contaminantes que por algum motivo pode haver adquirido durante toda a rotina de trabalho. Então é importante sim que cada laboratório também tenha banheiros com chuveiros para que os funcionários, ou até mesmo o próprio cliente, no caso de um acidente grave de contaminação, ele possa fazer a sua higiene, sua limpeza, né? Tomando banho e assim podendo tirar o excesso de contaminação do seu corpo. Ok? Bom, é importante sua instalação pelo simples fato de evitar o trânsito dos funcionários por toda a unidade de saúde, onde haja um laboratório, justamente para evitar contaminações diretas e indiretas dos demais usuários do sistema. Chuveiros são essenciais para que os trabalhadores possam fazer a sua primeira higienização de seus corpos antes de deixar o ambiente de trabalho, como eu falei há pouco. Só que eu vou fazer um comentário aqui a respeito da circulação dos funcionários. Imagina você dentro de um laboratório, está trabalhando ali com um monte de possíveis contaminações, aí você vai estar passeando por dentro de uma unidade de saúde, vamos por dentro do hospital, todo com equipamento contaminado,
passando ali pelo meio dos pacientes que estão no corredor ali de uma unidade, você pode contaminar as pessoas que estão ali de forma direta e indireta. Direta porque você pode, de repente, causar um acidente, derramar algum material em cima daquele paciente, ou encostar no paciente com a luva suja, com a roupa suja, ou a bota suja de alguma amostra de sangue, de urina, de fezes, qualquer outra amostra que possa ser contaminante. E aí, olha o que vai acontecer, né? Você vai contaminar a pessoa de forma direta ou indireta, tocando em maçanetas, em cadeiras, em poltronas, ou objetos de uso, tipo material de escritório, como canetas e outros materiais, e sabendo que outras pessoas podem tocar naqueles objetos e também de forma indireta se contaminar. E é isso que nós temos que evitar, né? Essas contaminações diretas e indiretas de dentro do laboratório para fora. Pelo contrário, nós temos que zelar por esse cuidado, prezar por essa atenção. Ok? Vamos passar aqui um pequeno exercício, apenas 3 questões, para que você possa avaliar como está o teu grau de avanço e conhecimento nessa área. Ok? Na área de quê? De auxiliar de laboratório de análises clínicas, ou auxiliar de laboratório, porque, como eu falei na outra aula, o auxiliar de laboratório ele pode atuar em diversos tipos de laboratórios, mas não pode esquecer nunca os cuidados essenciais, que é o uso do EPI e dos EPCs. E, claro, para poder ser um profissional habilitado, capacitado e reconhecido profissionalmente, tem que manter o seu conhecimento, os seus estudos, o seu aperfeiçoamento profissional. Ok? Então, vamos à primeira pergunta. Como você define a divisão de um laboratório e quais setores devem existir? Então, eu falei nessa aula de hoje os setores de dentro de um laboratório, certo? Então, você vai responder segundo o que você entendeu. Se de repente você não conseguiu entender a nossa aula, pode ter sido rápida ou não sei, você pode revisar depois de maneira mais calma, né? Vai ter apostilas também aí, segundo a própria coordenação, tem apostilas, você pode montar a sua apostila em casa. Quais exames são realizados em cada setor? Bom, eu falei desde o início da nossa aula de hoje, né, que os setores de um laboratório são divididos em várias partes. E neles você vai realizar diversos tipos de exames em separado. E aí você vai citar quais são esses exames, quais os exames que são feitos em laboratório no setor de bioquímica, no setor da parasitologia, no setor de urinálise, na hematologia, certo? Você vai dar uma revisada depois, com mais calma, e aí vai poder responder essas perguntinhas básicas que você, como auxiliar, tem que saber. E o almoxerifado? O almoxerifado, ele não é uma sala de realização de exames, porém, ele é essencial dentro da empresa, dentro de um laboratório. E aí você vai dizer para a gente aqui, respondendo, qual é a importância dele, né? Do almoxerifado dentro de um laboratório. Por que que ele é importante, né? Dentro de um laboratório. Então, eu agradeço aqui mais uma vez a atenção de todos vocês que estão acompanhando as nossas aulas. Agradecer aqui ao Projeto Formei por poder compartilhar esse conhecimento com vocês, para que vocês possam ser futuros profissionais nesse nosso primeiro degrau aqui como auxiliar. Em seguida, vocês possam ser estimulados, né, a seguir a profissão, querendo seguir o segundo degrau, que seria para nível técnico, e depois o nível superior, que é o nível já da faculdade, né, futuramente, fazendo aí um curso na área de farmácia, para ser um farmacêutico bioquímico, ou um biomédico, para poder atuar no setor de análises clínicas, e assim trabalhar num laboratório, podendo atuar, como já falei, não somente na área de análises clínicas, como também de outros laboratórios que existem e que são essenciais para a sociedade. Ok? Eu agradeço a todos vocês pela atenção mais uma vez, ao Projeto Formei, mais uma vez por poder compartilhar com vocês os nossos conhecimentos.
Forte abraço e até a próxima aula.